E aí, galera, nono ano, nós vamos trabalhar o capítulo 12. Capítulo 12 vai discutir movimentos sociais nos anos 60. E tem algo interessante logo de cara no capítulo, que ele vai discutir discurso ideológico, ideologias, pensamentos, né? Pensamentos que tentam dominar a mente de outra pessoa. E quem utiliza esses pensamentos, professor, nos anos 60? Dois grandes blocos. Você tem o lado socialista tentando dizer que o mundo só presta se for socialista. O mundo é dominado, destruído pelo capitalismo, isso é a ideia do socialismo. E do outro lado, o mundo capitalista, o mundo só presta se destruir todos os socialistas e eles estão acabando com o mundo. Então, os dois começavam a vender ideias contrárias, né? Ideológicas. Então, essa guerra de ideologias, guerra de pensamentos que vai acontecer dos dois grandes blocos que dominam o mundo. Tá. E como tinha tantas ideias rolando no mundo, vendendo ideias para todo lado, pessoas tentando vender ideias, né? Então, a primeira reflexão que eu queria fazer com você não é nem para fazer prova, não é nem para o capítulo ser guardado para o Enem, é para você sempre prestar muita atenção no discurso, na fala das pessoas. Sempre o discurso é carregado de um pensamento que está vendendo alguma ideologia, algum conceito. Então você tem que prestar muita atenção no discurso, não ir comprando todo o discurso como verdade absoluta. Então preste atenção no discurso, preste atenção no debate. Quando alguém falar, você liga, fala: o que esse cara quer me vender? Que ideia ele quer me passar? O que está me vendendo, né? Então tá, mas isso é só uma dica, fica ligado. Eu sempre gosto de usar aquela expressão pare e pense, por isso. Pare sempre para pensar naquilo que está sendo dito, está sendo escrito, está sendo oferecido para a sua mente, tá? Tá, surge então várias culturas aqui no contexto da década de 60 e um movimento que dominou era um movimento chamado contracultural. O que é um movimento contracultural? Um movimento que queria quebrar todas essas ideias dominantes. Falar, não vamos aceitar nem o bloco socialista pregar ideias pra gente, mas também não vamos aceitar nem o bloco capitalista pregar ideias pra gente. Vamos fazer um movimento contracultural. E nós vamos destacar nesse movimento algumas pessoas que eu queria te apontar aqui. Primeiro, o movimento negro nos Estados Unidos. O movimento negro, então, ele vai quebrar uma cultura dominante, vai quebrar a cultura de imposição, e nós vamos chamar esse movimento contracultural. Tá, uma característica dos anos 60 que eu queria deixar claro para você é que sempre os jovens foram destaques. Sempre o movimento contou com o apoio e com a liderança de jovens, tá? Você pode falar assim, outra ideologia que prega, quer ver? Olha bem, jovens não sabem nada. Preste atenção, os movimentos culturais que movimentaram, que dominaram, que agitaram o mundo, sempre contaram com o apoio e com a inteligência dos jovens. Então não compre essa ideologia. Os jovens não sabem nada, os jovens não sabem de política, os jovens não sabem de ética, os jovens não sabem de direito. Não, os jovens sabem tudo. Qualquer jovem que pegar um livro, estudar e prestar atenção no serviço, ele vai estar antenado e ele vai ter condição de debater e de expressar as suas ideias. Então não aceita essa ideia de que o jovem não sabe de nada, tá? Porque todos, você fala assim, não, pelo contrário, eu aprendi na aula de história que os movimentos que dominaram, que questionaram a cultura e a contracultura mundial, tiveram participação direta de jovens, os jovens foram sempre destaque. Bacana? Qual que é a característica, então, desses movimentos, professor? Primeiro, nós estamos vendo um mundo pós-guerra. Mundo pós-guerra já há um conforto, já há uma sobra de dinheiro e as pessoas de classe média já tinham condição de ter acúmulo de bens. Já tinha sobra de bens. Esse acúmulo de bens, esse ter novo padrão de consumo de bens materiais, que é um estilo norte-americano de viver, fala, o cara, para ser feliz, tem que seguir o padrão norte-americano de viver. Tem que ter a casa do norte-americano, tem que ter o carro do norte-americano, tem que ter a casa de campo do norte-americano, tem que ter a conta bancária do norte-americano. Esse conforto material, essa sobra de dinheiro, vai criar um padrão de consumo e vai criar esse estilo de vida. Só que isso também vai criar pessoas combatendo esse estilo de vida norte-americano. E nós vamos ter então esse movimento chamado contracultura na década de 60. E eu vou te apontar, tem vários, mas eu queria te apontar os dois mais básicos. O primeiro é na música, né? Um movimento contracultura na música é o rock and roll. Eles vão nascer, então nasce o rock and roll para questionar padrões
de beleza, padrões de vestimenta, padrão de sucesso, padrão de econômico, né? Então o rock and roll cantando, fazendo a sua cultura contra a cultura, ele se manifestou então aí combatendo várias dessas questões. Outro movimento famoso nos Estados Unidos é o movimento hippie. Então norte-americanos deram um basta no padrão de grana, de acúmulo capital e criaram alguns padrões. Primeiro padrão deles, não a violência. Então, em plena guerra do Vietnã, eles falaram, nós não vamos lutar, porque nós somos contra a violência. E nós estamos contrários até os jovens norte-americanos que estão morrendo lá na guerra. Abaixe a guerra. Comunhão com a natureza. Então, um movimento que queria apaixonar-se pela natureza, proteção da natureza. Então, o movimento hippie, além de proteção do ser humano enquanto violência, agora queria proteger também a natureza. Então, um movimento que mora em locais com muita área verde, começaram a movimentar para plantar mais árvores, não destruir a natureza, fazerem cordão de isolamento quando ia alguém desmatar alguma área verde. Então nasce esse movimento também hippie contra a destruição da natureza, contra a destruição do próprio ser humano nas guerras. Baixo consumo, e presta atenção, em plena guerra de consumo norte-americana, os caras criaram um estilo de vida a partir de roupas e de sacos que eram utilizados para proteção, para transporte de alimentos, por exemplo, sacos que transportavam açúcar, café, eles pegavam aquele pano ali, que é um pano de baixo nível, e costuravam e faziam seus vestimentos, né? Daí nasce aquelas roupas do movimento hippie. E criava-se um slogan, né? Paz e amor, contra a guerra, contra esses movimentos todos. Então o norte-americano criou um movimento muito forte e utilizou também já. Você falou que são dois, o rock e o movimento hippie. Um utilizou do outro. Tanto o movimento do rock utilizavam os hippies, e os hippies também utilizavam a cultura, a musicalidade dos cantores de rock. Bacana? 1968 nasce também um movimento forte, que era um movimento em defesa da população negra, dos direitos civis dos negros. Recentemente está tendo uma onda de manifestações nos Estados Unidos. A primeira grande manifestação acontece em 1968, quando o pastor protestante Martin Luther King, né, Jr., batista, da Igreja Batista, ele faz um protesto, reuniu os negros e pediu então a liberação de todos os direitos. O que ele pedia é o seguinte: todo direito que o branco tem, eu também quero para os negros. Eu não estou pedindo mais e nem menos, iguais. Todos os direitos da população negra. Então, vai criar a defesa dos direitos da população negra, os direitos civis, e ficou famoso. Esse líder foi assassinado em 68. Né? Foi assassinado em 68, comoveu as pessoas e o movimento cresceu ainda mais. E hoje esse movimento cresce. Nesse mesmo contexto aí, apareceu também os Panteras Negras. Panteras Negras é um movimento de jovens que foi criado em 66. Eles andavam armados, eles iam para confrontos armados com a polícia, mas o argumento deles é que eles queriam fiscalizar as ações da polícia contra as ações violentas dos policiais contra os negros. Também criavam movimentos sociais de ajuda humanitária, então também foi um movimento conhecido nos Estados Unidos. Tá, e nesse fim aí vai pintar também o fim do apartheid na África, e nos Estados Unidos vai ter movimentos chamando também essa leitura contra a discriminação do negro politicamente na África, né? Então agora eles trazem também para os Estados Unidos. E por fim, para terminar, falou assim, que tanto movimento é esse? Nos Estados Unidos foi uma era ávida de movimentos, né? Vai ter o movimento das mulheres, né? Chamado Organização Nacional das Mulheres, em 1966. O que as mulheres estavam querendo? Elas queriam igualdade de gênero, queriam ter o mesmo salário, fazendo a mesma função dos homens, queriam ter direitos à política, direitos econômicos, direito à liberdade total. Então, ela vai criar um movimento feminista em 66, também nos Estados Unidos. E para completar, no mesmo Estados Unidos, em 1969, vai criar uma frente de libertação da sexualidade também, e que vai ter direito a pessoa ser aquilo que ela quer, independente de ter nascido, né?
Então são vários movimentos que vai acontecer nos Estados Unidos, a gente vai destrinchar isso depois, mas é só para você pontuar que pós-guerra há todo esse movimento de libertação social e depois esses movimentos também sociais vão chegar ao Brasil um pouco depois, né? Nós vamos ter essa discussão um pouco depois, final da década de 70 e início da década de 80. Um grande abraço, 9º ano, fica ligado, muitos movimentos sociais aí no capítulo 12, dá uma lida nesse capítulo, vale a pena você conhecer os Panteras Negras, o movimento hippie e outros mais. Um grande abraço.